Olá, bom dia. O Brasil teve o maior número de mortes pelo novo coronavírus em 24 horas. Pela primeira vez, foram mais de 200 óbitos confirmados num único dia. O total já passa de 1.500. Com a confirmação da primeira morte no Tocantins, a pandemia já fez vítimas em todos os estados. Em São Paulo, o número de pacientes internados com a Covid-19 bateu recorde e o governo reconheceu que o número de casos positivos pode ser 5 vezes maior do que o oficial. O governo do Rio Grande do Sul vai divulgar hoje o resultado de um projeto piloto para testar a população por amostragem. O Ministério da Saúde pretende reproduzir a experiência pelo país. Os governadores do Rio, Wilson Witzel, e do Pará, Helder Barbalho, testaram positivo para a doença. A Câmara aprovou nessa madrugada a medida provisória do Contrato Verde-Amarelo. O objetivo é estimular a geração de emprego, principalmente entre os jovens. A comunidade internacional condenou a decisão de Donald Trump de suspender repasses de dinheiro para a Organização Mundial da Saúde. A Comissão Europeia estabeleceu critérios para a reabertura de serviços não essenciais no continente. E hoje é quarta-feira, dia 15 de abril. Bom Dia Brasil está começando. O Brasil teve ontem o maior número de mortes registradas num único dia desde o início da pandemia. Vamos ver aqui a evolução dos casos, segundo o último boletim do Ministério da Saúde e das secretarias. O total de mortes confirmadas pelo Ministério subiu para 1.532. E ontem, 204 novas mortes em apenas 24 horas. Os casos confirmados pelo Ministério da Saúde subiram para 25.262, foram mais de 1.800 só ontem. E depois do boletim do Ministério da Saúde, as secretarias estaduais divulgaram mais 496 casos. Com isso, chegamos a um total de 25.758 e as mortes subiram para 1.557. Ontem, o estado do Tocantins registrou a primeira morte pela Covid-19. Esse era o último estado que ainda não tinha registrado nenhuma morte. E o estado de São Paulo também teve um novo recorde de mortes desde o início da pandemia. Foram 87 mortos pela Covid-19 em 24 horas. E o número de pacientes internados também foi o maior registrado até agora. Vamos para lá falar com o Rodrigo Bocardi. Rodrigo, bom dia. A gente sempre tem falado aqui, né, que com a demora no resultado dos testes, esses números podem ser ainda maiores. E agora a própria Secretaria Estadual de Saúde deu aí uma projeção de que os números, na verdade, podem ser 5 vezes maiores do que o que está sendo oficialmente divulgado. Exatamente, Ana. Um bom dia para você, bom dia a todos. O secretário estadual da Saúde aqui de São Paulo, José Henrique Guerra, ele explicou que a subnotificação acontece no mundo todo. Muita gente nem tem os sintomas, então os cientistas estimam que só 20% das pessoas infectadas pelo coronavírus passam por internações. Aqui em São Paulo, tem também o problema dos testes. O estado agora está conseguindo processar as novas amostras que chegam. O trabalho que falta fazer é zerar tudo aquilo que ficou acumulado. A foto tirada na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo registra o nascimento apressado do bebê. Os médicos decidiram fazer a cesariana de emergência porque a mãe de 28 anos está internada em estado grave com a Covid-19. O bebê não tem a doença. E não tínhamos condições de transferi-la para o centro obstétrico. Então, tomamos a decisão dramática de fazermos o parto na UTI e foi realizado com sucesso. E esse bebê está bem, ele já respira sem ajuda de aparelhos, é uma criança que vai ficar bem. E eu acho que é um pingo de luz aí nesse mar todo, que a gente tem que continuar se cuidando, né? E se cuidar significa respeitar o isolamento. E essa não tem sido a tendência aqui em São Paulo. O sistema de monitoramento do governo do estado, com base em dados de operadoras de celular, apontou uma queda de 9 pontos percentuais nos índices de distanciamento social de domingo para segunda. Só 50% da população estão respeitando a quarentena, bem longe da meta de 70%. Havendo a cooperação da população do estado de São Paulo, nós manteremos o isolamento como está. Não havendo, ou seja, baixando os índices de isolamento social e colocando em risco a vida das pessoas no estado de São Paulo, nós não hesitaremos em adotar medidas restritivas de maior grau, se isto for
necessário. Diminuir a fila de testes à espera de um resultado é outra prioridade. Os 725 mil kits que chegaram da Coreia do Sul vão abastecer os 34 laboratórios credenciados pelo Estado e aumentar a capacidade de diagnóstico. Agora, o próximo passo é fazer a rede funcionar a plena velocidade. Nesse momento, a demanda diária de testes é em torno de 1.300 testes por dia. A rede já está operando com 2.000, capacidade de 2.000, e, portanto, o que chega no dia não tem motivo para ser acumulado. Só com agilidade no processamento dos testes vai ser possível saber o tamanho da epidemia. O próprio governo estima que o número real de pessoas infectadas seja 5 vezes maior que o de casos já confirmados. Pelas próprias características da Covid-19, ela tem no seu contingente total de casos confirmados, 20% irão para o atendimento hospitalar. São esses que estão testados aqui. São Paulo teve um novo recorde de mortes confirmadas. Foram 87 em 24 horas. Já são 695 mortes pela Covid-19 e 9.371 casos confirmados no estado. O número de pacientes internados também é recorde. São mais de 6.000 pessoas em tratamento em hospitais públicos e particulares. Entre casos confirmados e suspeitos, já são 2.250 leitos de UTI ocupados. E em alguns hospitais, a taxa de ocupação já passa de 70% nas unidades de terapia intensiva. Não há dúvida que o sistema já está sendo colocado à prova nos seus limites. É absolutamente fundamental que se entenda a importância do distanciamento social. É a única forma que nós temos hoje de alargar essa curva e não colocar o sistema mais à prova do que está. Como fazemos todos os dias, vamos dar uma olhada como é que está a movimentação em São Paulo, aqui na maior cidade do país. Zelda Mello, do Globocop, ao vivo. Oi, Zelda, bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia. Olha só, Radial Leste, essa via que a gente vê agora, é um bom termômetro de movimento, porque ela liga o extremo leste da cidade, que é uma área extremamente populosa, ao centro. E aqui hoje, como a gente pode ver, o movimento ele não é pequeno, não. Inclusive, de acordo com o monitoramento do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, realizado com base nos dados de celular, os bairros mais afastados, eles seguem com a maior movimentação registrada. E ontem a gente já viu essa divulgação de que o isolamento ficou na marca dos 50%, lembrando que o ideal para achatar a curva de contágio e não sobrecarregar o sistema de saúde é isolamento de 70%. Rodrigo. Ok, Zelda, muito obrigado. Olha, daqui a pouco a gente vai voltar a falar falamos aí de ocupação de alguns hospitais, mas daqui a pouco a gente volta para tratar de questões aí dentro dos hospitais, alguns enfrentando problemas, denúncias, hospitais já mais cheios, viu, Ana? Aqui no Rio a situação também está complicada, viu, Rodrigo, nos hospitais. E por aqui também o governador do estado, Wilson Witzel, testou positivo para o novo coronavírus. Ele divulgou um vídeo dizendo que está com sintomas desde a última sexta-feira. O número de casos de Covid-19 no estado do Rio não para de aumentar. Além das mortes confirmadas já pela doença, o estado tem ainda mais de 100 mortes em investigação. Vamos falar ao vivo com a Lívia Torres. Lívia, bom dia. A questão é que faltam testes, né, para todos os casos suspeitos. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Exatamente, faltam testes para todas as pessoas que estão com sintomas. Até agora, aqui no estado do Rio de Janeiro, já são 3.410 casos confirmados, 229 mortes, 42 mortes a mais do que foi divulgado ontem. E tem uma fila ainda em investigação dessas mortes. Essa fila já são 121 pessoas em investigação dos casos de coronavírus, das mortes de coronavírus. E olha, na Baixada Fluminense, 2 prefeitos testaram positivo para o novo coronavírus. Um deles é o prefeito de Belfor Roxo, Vaguinho, do MDB, e também o filho dele. Além do prefeito de Belfor Roxo, o prefeito Washington Reis, de Duque de Caxias, também testou positivo. Lembrando que Caxias foi o último município aqui do Rio de Janeiro a adotar as medidas de isolamento. E olha, o governador do Rio, Wilson Witzel, ele anunciou em uma rede social que ele testou positivo para o novo coronavírus. Ontem
Ontem à noite ele chegou a fazer exames em uma rede particular, aqui em uma unidade particular em Copacabana, e retornou ao Palácio Laranjeiras ontem à noite mesmo, que é a residência oficial do governador. Ele fez esse anúncio em uma rede social e os assessores e também secretários do governador do Rio de Janeiro, eles já fizeram ou estão passando por testes para saber se também vão testar positivo para o novo coronavírus. O que a gente já sabe é que o secretário de Defesa Civil e também comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Roberto Robadei, ele testou positivo, então até agora é o único secretário do governo do estado do Rio de Janeiro que também testou positivo para o coronavírus. Como eu disse, o governador do Rio, ele postou um vídeo em uma rede social, então a gente vai ouvir agora o que ele disse, olha só. Tive febre, dor de garganta, perda de olfato e, graças a Deus, estou me sentindo bem. Continuarei trabalhando aqui do Palácio Laranjeira, mantendo as restrições e as recomendações médicas. Eu peço mais uma vez para que fiquem em casa, porque a doença, como todos podem estar percebendo, ela não escolhe ninguém e o contágio é rápido. E o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, também testou positivo para o novo coronavírus e publicou também um vídeo numa rede social. Quero informar a população paraense e a todos que eu estou com coronavírus, mas quero ao mesmo tempo também tranquilizar. Eu estou super bem, estou assintomático, não tenho qualquer sintoma. Este vírus ele é extremamente contagioso. Ele não escolhe idade, ele não escolhe classe social. Por isso eu faço um apelo a você. Fica em casa e vamos juntos vencer o coronavírus. Quem ama, cuida. E quem cuida, fica em casa. E com o terceiro maior índice de casos confirmados de coronavírus em todo o país, Manaus registra também um outro dado triste. É também a terceira cidade com a maior taxa de mortalidade. São 24 mortes por milhão de pessoas. Vamos então falar agora com a repórter Daniela Branches, que está lá, porque ontem, Daniela, bom dia para você, o prefeito daí de Manaus editou um novo decreto para tentar frear a propagação da Covid-19. O que diz esse decreto? Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Exatamente isso. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, assinou um decreto que tem uma recomendação em caráter temporário para que as pessoas usem máscaras aqui na cidade de Manaus como prevenção à propagação do novo coronavírus. Aqui em Manaus, infelizmente, Ana, a gente ainda tem esse problema porque muita gente ainda insiste em não respeitar o que dizem as autoridades de saúde em relação ao isolamento social. O prefeito estava nas redes sociais para falar dessa ação dele, depois de que o número de internados no hospital de campanha da prefeitura aumentou para 10 em menos de 24 horas. Então ele foi às redes sociais falar desse decreto que pede que as pessoas utilizem máscaras aqui na cidade de Manaus. O Amazonas já tem 1.484 casos confirmados de Covid-19 e 90 mortes. E além dessa questão da mortalidade, o estado também tem um coeficiente de infectados da Covid-19 de 287 por 1 milhão de habitantes. Então, são números que realmente preocupam, Ana. Em relação à máscara, olha, eu já tenho a minha aqui. Muita gente, inclusive, pergunta. A gente sim anda com máscaras pelas ruas. Eu só tiro, na verdade, no momento em que a gente vai falar, porque às vezes abafa o som da nossa voz e acaba aí causando um ruído nessa mensagem que a gente quer passar. Mas logo mais, ó, saindo já do vídeo, a gente já coloca e passa aí o dia com máscara, viu, Ana? Eu volto com você. É isso, Daniela. Eu também. Só que na hora de entrar para apresentar o jornal, que eu tiro minha máscara aqui pelos corredores, pela redação, todo mundo circulando de máscara. É muito importante usar essa proteção. Obrigada. E em Belo Horizonte, um hospital investiga a contaminação de 50 funcionários pelo novo coronavírus. Vamos para lá falar com a Aline Aguiar. Aline, bom dia para você. Quase todos esses casos foram registrados em pouco tempo, né? Da semana passada para cá. É um susto, né, Ana? Bom dia para você, bom dia a todos. Até o último dia 8, o hospital investigava 2 casos e houve esse salto de lá para cá. O primeiro teste já deu positivo para a Covid-19 nesses servidores, mas a direção diz que é preciso um novo exame para confirmar. O repórter Carlos Eduardo Alvim está em frente a esse hospital. Cadu, bom dia. Quais medidas estão sendo tomadas para conter o avanço do vírus aí na unidade?
Oi, Aline, muito bom dia para você, bom dia a todos. O Hospital Risoleta Neves, que é administrado pela Universidade Federal de Minas Gerais, funciona como pronto-socorro e também maternidade. Ele é referência no atendimento para os moradores que vivem aqui na região norte da capital mineira. A nossa equipe conversou com servidores da unidade e eles disseram que a contaminação começou entre pessoas que não atuam no setor voltado ao atendimento a pacientes com coronavírus e que a maioria não apresentou sintomas. O hospital vinha testando apenas os profissionais que tinham algum sinal da doença, mas ampliou o exame para quem teve contato com esses profissionais que testaram positivo. O hospital informou que todos os servidores com suspeita de Covid-19 estão afastados, em isolamento domiciliar ou sob cuidados médicos e que todos os funcionários estão recebendo equipamentos de proteção individual, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Agora, outro hospital onde já há casos do novo coronavírus entre servidores é a Santa Casa aqui de Belo Horizonte. São 4 profissionais contaminados. Lá, a Santa Casa criou um centro para atender os trabalhadores com sintomas da Covid-19. Eles passam por uma triagem que avalia a necessidade de fazer ou não o teste para a doença. A gente volta com você, Aline. Muito obrigada, Cadu. Uma preocupação é que esses servidores costumam trabalhar em mais de um hospital. Por isso, as unidades estão rastreando também quem teve contato com esses profissionais. Ana Paula. E vamos acompanhar, né, Aline? Obrigada pelas informações. No Ceará, um dos estados que mais preocupam as autoridades por causa da alta incidência de contaminação pelo coronavírus, profissionais de saúde que trabalham na capital vão poder, inclusive, se hospedar num hotel reservado pela Secretaria de Saúde. O Alisson Ferreira vai explicar isso melhor para a gente. Bom dia, Alisson. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. São 180 vagas disponíveis para profissionais da saúde que estão tendo contato direto com pessoas contaminadas com o novo coronavírus. São 11 colaboradores até agora que já vieram para cá. E aí são infectologistas, médicos, enfermeiros, já estão hospedados em 2 andares desse hotel que fica no centro de Fortaleza. Quem se interessar pode solicitar essa estadia provisória ao local de trabalho e ficar até 4 meses. Até agora, 137 profissionais da saúde foram afastados por conta da contaminação ou suspeita. 4 morreram por complicações causadas pela Covid-19. Uma das vítimas foi um homem de 51 anos que atuava como maqueiro. A gente também atualiza a situação dos números aqui no estado do Ceará. Até agora, são 2.075 casos confirmados e pelo menos 111 mortes. A situação mais preocupante é em Fortaleza. Quando a gente vê proporcionalmente pelo número da população, a região metropolitana vem chamando a atenção, fica com o maior índice aí do Brasil. E a gente também fala do coeficiente de mortalidade, também proporcionalmente ao número da população. O estado do Ceará, né, para ser mais exato, Fortaleza, fica atrás apenas de São Paulo. Ana Paula. É preocupante a situação aí mesmo, Alisson. Obrigada. E no mesmo dia em que o governo do Tocantins flexibilizou as regras de isolamento e liberou a reabertura do comércio não essencial, a gente falou disso aqui ontem, a Prefeitura de Palmas confirmou a primeira morte por coronavírus e, com isso, todos os estados do Brasil agora têm registros de mortes pela Covid-19. A Ana Paula Ribain está lá em Palmas com outras informações ao vivo sobre essa primeira morte registrada aí, infelizmente, Ana. Infelizmente, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. A paciente Francisca Romana tinha 47 anos, era assistente social e trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde de Palmas. Ela fazia parte do grupo de risco porque era hipertensa. Ela estava internada em estado grave na UTI de um hospital particular aqui da capital desde o dia 18 de março. O diagnóstico dela foi há 24 dias e ela foi infectada após manter contato com um dos primeiros casos de novo coronavírus aqui no Tocantins. A morte dela foi confirmada pela Prefeitura de Palmas ontem à noite, no mesmo dia em que o governo do estado publicou um decreto flexibilizando as regras e autorizando a reabertura do comércio em todo o estado, alegando que o Tocantins tinha o menor índice de infectados do Brasil e não tinha nenhuma morte. A Prefeitura de Palmas já havia adiantado ontem à tarde que não atenderia esse decreto estadual, porque Palmas concentra a maior parte dos 28 casos de Covid-19 aqui do Tocantins. Ana? Não é a hora de baixar a guarda, Ana Paula. Obrigada. O compositor e escritor Aldir Blanc está internado em estado grave no Hospital Público do Rio de Janeiro com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus. A Priscila Chagas tem as informações para a gente. Priscila.
Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. O compositor Aldir Blanc foi transferido ontem à noite para o CTI do Hospital Miguel Couto. É um hospital público da rede municipal que fica na Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro. Na sexta-feira, ele deu entrada na coordenação de emergência regional do Leblon, também fica ali na Zona Sul do Rio. Ele estava com um quadro de infecção urinária e com pneumonia. Os últimos exames que ele fez indicaram suspeita do novo coronavírus. Aldir Blanc tem 73 anos e uma vasta obra musical e literária. Ele é autor de composições muito importantes para a música brasileira, como O Bêbado e o Equilibrista e Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, em parceria com João Bosco. Com a volta do irmão do enfim, com tanta gente que partiu no rabo de foguete. Ontem, parentes do compositor fizeram uma campanha nas redes sociais pedindo ajuda para ele. A família contou que o estado de saúde dele estava piorando muito nos últimos dias e que não havia vaga numa unidade intensiva. Então, ontem à noite, ele finalmente conseguiu a transferência para o CTI e ele continua entubado. Ana. Torcer pela recuperação dele e de tantos que estão nessa luta, né, Priscila? Obrigada pelas informações. E o Ministério da Saúde disse que pretende aumentar o número de testes para diagnosticar a doença. E anunciou que vai contratar empresas particulares para aplicarem 3 milhões de testes. A Juliana Morrone tem mais detalhes disso para a gente. Juliana, bom dia. O Ministério, com isso, quer não só mapear como é que está se espalhando a doença, mas também entender o quanto da população já está imunizada contra a Covid-19. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Esses testes dão um resultado 24 horas depois da coleta do material. Além dos testes, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que uma universidade está começando um estudo sobre o nível de imunização da população brasileira, para ajudar o governo a elaborar políticas públicas, inclusive sobre a intensidade do isolamento social. A pesquisa, liderada pelo Centro de Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, já está em campo. O estado do Rio Grande do Sul foi dividido em 8 regiões. Cada região foi subdividida em 25 setores. Em cada setor são sorteadas 10 residências. E em cada casa, um morador é escolhido para fazer o teste, totalizando 250 pessoas em cada região. O estudo do Rio Grande do Sul é um projeto piloto que vai ser levado para todo o país. O Ministério da Saúde quer estender a pesquisa para 133 municípios brasileiros e submeter 33 mil pessoas a testes que vão detectar a presença de 2 tipos de anticorpos, o de infecção recente e o de infecção antiga. A amostragem vai trazer uma resposta estratégica. Quantos % da população brasileira já tiveram contato com o novo coronavírus? Nós precisamos fazer o inquérito epidemiológico. Nós precisamos saber com que velocidade que nós estamos ganhando anticorpo a esta doença. Então nós precisamos um marco zero agora, depois nós vamos fazer outro mais para frente, para que a gente tenha confiança de saber que, olha, nós estamos nos autovacinando, a nossa população está andando no ritmo de autovacinação. A amostragem também vai ajudar na análise dos dados oficiais da doença. O Ministério da Saúde reconhece que existe subnotificação dos casos. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, existe uma defasagem em torno de 14 dias entre os números divulgados e o que está acontecendo na realidade. O governo espera diminuir a subnotificação, realizando testes rápidos que vão dar o resultado para a Covid em 24 horas. Empresas privadas estão sendo chamadas pelo Ministério da Saúde para realizar, numa primeira leva, 3 milhões de testes. O ministro disse que, com dados mais precisos sobre a quantidade de brasileiros infectados, é possível entender a velocidade com que o coronavírus está se espalhando e planejar melhor a necessidade de leitos nos hospitais. O nosso problema é com que velocidade que nós vamos passar isso com um sistema que claramente está com dificuldade de abastecimento e de ventiladores. Eu acho que se a gente tiver o equipamento de proteção, tivesse os respiradores, uma hipótese, se nós tivéssemos se nós tivéssemos a situação ideal, tivéssemos a quantidade total de equipamentos, tivéssemos a quantidade total de respiradores,
nós poderíamos estar muito mais tranquilos em relação à nossa caminhada. Outra proposta, segundo o ministro da Saúde, é permitir a venda de testes rápidos de anticorpos nas farmácias. Mas aí não tem um prazo para isso acontecer, viu, Ana? Tá certo. Até já, Juliana. Até já. E pelo terceiro dia seguido, as agências da Receita Federal na região metropolitana do Rio amanheceram com filas enormes. São pessoas tentando regularizar o CPF para pedir aquele benefício de R$ 600 do governo federal. O repórter Rogério Coutinho está lá em Campo Grande, na zona oeste do Rio, e vai mostrar para a gente essa fila aí. Rogério, bom dia para você. Que horas que o primeiro da fila chegou aí? Oi, Ana, muito bom dia a todos que acompanham aí o Bom Dia Brasil. O primeiro chegou às 8 da noite de ontem, Ana. E aqui estão todos na porta da agência da Receita Federal, aguardando abrir às 10 da manhã, que é o horário que começa o atendimento. E daqui, Ana, a gente não consegue nem ver o final da fila, de tanta gente que tem. E tem muitas pessoas que fazem parte do grupo de risco. O benefício de R$ 600 é um auxílio do governo federal, oferecido aí para enfrentar esse período aí de pandemia nos próximos 3 meses. Microempreendedores, autônomos, informais, beneficiários do Bolsa Família e quem estiver no cadastro único podem receber o dinheiro, mas precisam estar aí com um CPF regularizado. Mais cedo eu conversei com o superintendente regional aqui dessa agência e ele me disse que está trabalhando com a capacidade máxima de servidores e que está analisando a possibilidade de estender o atendimento aqui. Eu também conversei com algumas pessoas que estão nessa fila. Vamos ver o que elas disseram. Você entra na internet, entendeu? Tá ali dentro da minha mochila que me deram. Sempre tem que entrar no site da Caixa. Não consigo. E aí como é que a gente vai viver? Desempregado mais de 10 anos. Estou vivendo de bico. E sou mestre de obra, filho. Eles deveriam pegar 8 horas também. Nós situação de emergência, né? Estamos de emergência, não estamos? O mundo está em emergência. Eles podiam chegar 8 horas também, igual a gente. Da manhã, que a gente aqui está virando a noite. Exatamente, está muito sofrimento para quem está tentando regularizar esse CPF porque precisa desse auxílio emergencial. Olha, a Prefeitura do Rio hoje vai começar a usar um drone falante para combater aglomerações pela cidade. O drone, esse aí que a gente vai mostrar, ele tem um alto-falante e vai sobrevoar pontos da cidade, alertando as pessoas sobre a necessidade de ficar em casa. A Prefeitura vai usar dados do Disque Aglomeração e sinais de telefones celulares para detectar onde tem muita gente e aí mandar o drone para lá, que vai dar o seguinte recado que a gente vai ouvir agora. Olha aí. Atenção! A Prefeitura do Rio pede que todos evitem aglomerações. Elas facilitam o contágio do novo coronavírus. Por favor, respeitem o distanciamento social. Protejam a sua saúde e a das outras pessoas. É isso, proteger a si próprio e aos outros. E mais um grupo de brasileiros que começa hoje a receber o auxílio emergencial de R$ 600. É o pagamento para quem não tem conta na Caixa, nem no Banco do Brasil e que segue um calendário de aniversário. A Flávia Varenga, lá em Brasília, vai explicar isso melhor para a gente. Oi, Flávia. Oi, Ana. Bom dia a todos. O pagamento sai hoje para as pessoas que já estavam inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, isso até o dia 20 de março, incluindo as mulheres que são chefes de família e, no caso delas, o benefício é em dobro, R$ 1.200. Os depósitos vão ser feitos por meio de uma conta social, poupança social digital, e são cerca de 1.600.000 pessoas que recebem hoje, pessoas que nasceram nos meses de fevereiro, março e abril. Amanhã e na sexta-feira continuam esses pagamentos, também respeitando os meses de aniversário. Amanhã é a vez também do pessoal que já faz parte do programa Bolsa Família. Nesse caso, o calendário começa no dia 16 e vai até o fim do mês, porque não muda nada em relação ao calendário do benefício, segue o mesmo cronograma. E ontem, a Caixa Econômica Federal começou a receber as primeiras informações das pessoas que estão solicitando esse auxílio via aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal. Essas informações chegam à empresa Dataprev, que analisa se a pessoa tem ou não direito e valida esses dados. E a previsão é que os pagamentos para essas pessoas comecem a partir de amanhã. Ana. Seguimos acompanhando. Obrigada, Flávia.
E a Procuradoria-Geral da República pediu ao STF a abertura de um inquérito contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, para investigar crime de racismo. No início do mês, o ministro insinuou numa rede social que a China poderia se beneficiar de propósito da crise mundial do coronavírus. A embaixada chinesa repudiou a fala do ministro. O MEC, por sua vez, não quis se manifestar. Os Estados Unidos tiveram um novo recorde de mortes nessa pandemia de coronavírus. Foram mais de 2.400 em um único dia. Em Nova York, o número de mortos disparou depois que as autoridades anunciaram uma medida inédita nos Estados Unidos. Vamos para lá, o Thiago Eltz, ao vivo, vai explicar para a gente. Oi, Thiago. Oi, bom dia, Ana. Bom dia a todos aí no Brasil. Pois é, a cidade de Nova York revisou os números, incluiu na lista de mortos as pessoas que não foram testadas, mas morreram com todos os sintomas da Covid-19. E aí foram acrescentados 3.700 casos à lista de mortos de Nova York. Isso é 17% das mortes do país inteiro, então dá para a gente ter uma ideia do tamanho que pode ter a subnotificação. Com esses novos números, Nova York sozinha tem mais de 10 mil mortos agora. No país, a gente tem mais de 600 mil casos confirmados e 26 mil mortos. Alguns desses mortos, 27 deles, são profissionais da área de saúde que foram mortos no país inteiro. Mais de 9 mil desses profissionais já foram contaminados pela Covid-19, então o pessoal da linha de frente sofrendo bastante com o vírus. O CDC, o Centro de Controle de Doenças, aqui fez um alerta duro, disse que os Estados Unidos vão ter com certeza uma nova onda de contaminação no final do ano, isso lá no último trimestre, e que se a reabertura for feita de modo antecipado agora, essa segunda onda já acontece em julho. Reabrir o país é a discussão do momento, é o debate nos Estados Unidos e está gerando já uma briga de poderes. Trump tinha dito que era ele que mandava, ele que ia decidir. Aí começou uma série de críticas. Os governadores reclamaram. O governador de Nova York chegou a dizer que não iria cumprir uma ordem de Trump caso ela pusesse em risco o Estado, e disse que Trump estava tentando ser um rei e que os Estados Unidos não têm rei. Aí Trump mudou o tom ontem, disse que não vai pressionar os governadores, mas veio com uma nova medida polêmica. O governo federal está mandando dinheiro para os americanos como forma de socorro por causa dos prejuízos do coronavírus, e parte dos americanos vão receber cheques em casa. E aí Trump decidiu colocar o nome dele nos cheques. É uma medida inédita. Sempre que o Tesouro americano manda um cheque para casa de alguém, como por exemplo na restituição do imposto de renda, esse cheque vai assinado por um funcionário público, justamente para que não haja um uso político desse dinheiro, desse recurso. E aí Trump agora vai botar o nome dele no cheque, lembrando que nós estamos no meio de um processo eleitoral. As eleições para presidente, Trump está concorrendo, são esse ano, Ana. E lembrando também que o dinheiro é público, né? Não é de nenhum presidente, né, Thiago? Agora, teve muita reação aí também a uma outra medida bem polêmica do presidente Trump, que foi de, no meio da pandemia, cortar repasses de dinheiro para a Organização Mundial de Saúde. Pois é, reações do planeta inteiro. Aqui o presidente da Associação Médica Americana disse que esse é um passo perigoso e na direção errada. O Trump está acusando a OMS de ter escondido a gravidade da pandemia e de ter divulgado informações erradas vindas da China, e aí vai congelar 400 milhões de dólares, que respondem a 15% do orçamento da organização. Aí a ONU disse que essa não é a hora de prejudicar logo quem está, né, na frente de batalha contra o coronavírus. A China se disse preocupada e afirmou que a ação enfraquece o combate à pandemia. A Rússia disse que não é hora de politizar o vírus. E a Alemanha disse que o momento é justamente de se fazer o contrário, de reforçar a OMS para ajudar na distribuição de testes, na pesquisa de uma vacina, por exemplo. Lembrando que o Trump vem sendo acusado aqui de ter demorado bastante a tomar medidas para combater o coronavírus. Lá no começo ele minimizou a pandemia, chegou a chamar o vírus de uma farsa dos adversários. Então o que os políticos adversários dizem agora é que Trump está procurando um bode expiatório, está procurando alguém para culpar pelo começo devastador da pandemia aqui nos Estados Unidos. Ana. E tentando jogar a responsabilidade para cima da Organização Mundial da Saúde, né? Thiago, obrigada pelas suas informações.
E a Dinamarca seguiu os passos de outros países da Europa e começou hoje a levantar gradualmente as medidas restritivas para combater a Covid-19. A presidente da Comissão Europeia falou hoje de manhã sobre o isolamento e a nossa correspondente Cecília Malan acompanhou. Cecília, bom dia. O que ela falou? Como é que deve ser essa suspensão das regras de isolamento? Bom dia, Ana. Bom dia a todos vocês aí no Brasil. Ursula von der Leyen disse que as nações da União Europeia devem coordenar o relaxamento das medidas restritivas para não acontecer o que ela chamou de efeitos colaterais de um levantamento desordenado e que cada integrante do bloco deve suspender o distanciamento social de forma gradual e de acordo com a realidade do país. Ela estabeleceu 3 pré-condições para o fim do isolamento: uma diminuição significativa do contágio por um período sustentado, a garantia de que o sistema de saúde tem condições de tratar ao mesmo tempo os pacientes da Covid-19 e de outras doenças, e a capacidade de monitorar a pandemia com a realização de testes em larga escala. Hoje, a Dinamarca abriu algumas creches e escolas do ensino fundamental que estavam fechadas há um mês. Ontem, a gente mostrou a abertura de algumas lojas de comércio não essencial na Áustria e na Itália, obedecendo regras de distanciamento e higienização. A Itália é o país da Europa com o maior número de mortes pela Covid-19, mas as internações estão diminuindo. Na Alemanha, a primeira-ministra Angela Merkel vai discutir mais tarde com líderes regionais se já é o momento de levantar algumas medidas restritivas. O país está conseguindo manter um número baixo de mortes em comparação a outros países europeus, apesar de ter mais de 100 mil casos. E aqui no Reino Unido, o Imperial College London, uma renomada instituição na área da ciência, disse que o isolamento social já começa a dar resultados, mas que ainda é cedo para pensar em mudar as restrições. O país já entrou na 4ª semana de confinamento obrigatório, mas ainda não atingiu o pico da epidemia. Já são quase 95 mil infectados e mais de 12 mil mortos. E hoje faz um ano que o mundo acompanhou em choque o incêndio que destruiu uma das maiores joias arquitetônicas da humanidade, a Catedral de Notre-Dame, em Paris. O sino que escapou das chamas vai badalar hoje à noite, às 8 da noite, hora local. Esse horário coincide com os aplausos para os profissionais de saúde, gesto que os franceses repetem das janelas de casa todos os dias. Foram 14 horas seguidas de incêndio. Às margens do rio Sena, parisienses se aglomeraram para rezar e chorar juntos. Mais de 900 milhões de euros foram doados para a restauração da catedral de 850 anos. Mas as obras de recuperação foram paralisadas pela pandemia do novo coronavírus e a imposição de medidas de isolamento no país mês passado. A previsão é que as missas voltem a ser celebradas na Notre-Dame em abril de 2024. Vamos agora para a Ásia. Os sul-coreanos foram às urnas para renovar o parlamento. Apesar do novo coronavírus, por lá a pandemia está sob controle. A votação obedeceu às regras sanitárias. Os eleitores eram obrigados a usar máscaras, luvas e checar a temperatura para reduzir o risco de contágio. Os sul-coreanos vão eleger 300 deputados e, claro, o combate ao novo coronavírus foi tema de campanha. A eleição só foi possível porque as autoridades conseguiram controlar a epidemia. A Coreia do Sul já foi o segundo país mais afetado, atrás apenas da China, mas desde o surgimento dos primeiros casos em fevereiro, realiza testes em massa, rastreia casos e isola os doentes. Atualmente, o país registra 30 casos por dia e já curou 75% das 10.600 pessoas que contraíram a Covid-19. Um excelente exemplo. Ana. É uma situação bem mais tranquila por lá, né? Obrigada, Cecília. E a partir de hoje, em Buenos Aires, quem sair de casa sem máscara vai ser multado. Nosso correspondente, Rafael Sibila, tem as informações pra gente. E a multa é salgada por aí, né, Rafael? Bom dia.
Olá, Ana, bom dia a todos. Quem for flagrado usando o transporte público em algum comércio, mercado, banco, sem estar usando a máscara, vai ser multado em 80 mil pesos, o equivalente a R$ 6.300. Para incentivar o uso, a Prefeitura de Buenos Aires colocou máscaras em algumas estátuas espalhadas pela cidade, entre elas na estátua da Mafalda, uma das mais famosas. A regra vale para a capital a partir de hoje e para a província a partir de segunda-feira, onde moram 16 milhões de pessoas. A capital, Buenos Aires, e a província de Buenos Aires concentram o maior número de casos aqui na Argentina. Nesta segunda-feira, começou a fase 3 da quarentena, em que houve a reabertura dos bancos para atendimento ao público e, nitidamente, há mais pessoas circulando pelas ruas. A quarentena aqui começou no dia 20 de março e vai até pelo menos o dia 26 de abril. Desde o início da quarentena, mais de 40 mil pessoas foram notificadas por não cumprirem a ordem de isolamento social e vão ser processadas pelo governo argentino. A Argentina, até o momento, tem mais de 2.400 casos registrados de pessoas com coronavírus e 105 mortes confirmadas. Rafael Sibila para o Bom Dia Brasil. Intervalo, a gente volta a seguir. Você vai ver que parentes de pacientes com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus denunciam a dificuldade no atendimento no Hospital de São Paulo. Compras, pagamentos, reuniões, tudo pela internet e os cuidados com a segurança na rede precisam ser redobrados. E você vai ver o esforço dos consumidores para manter viva uma das tradições mais saborosas de Minas Gerais. Agora, 9h10, horário de Brasília, a gente volta já. Parentes de pessoas com suspeita de Covid-19 em São Paulo reclamam da demora no atendimento em um dos maiores hospitais públicos da zona norte da cidade. Rodrigo até adiantou aqui que ia falar dessa questão da dificuldade de atendimento nos hospitais, já, Rodrigo? E não são só os parentes, funcionários também estão reclamando. A nossa reportagem esteve de madrugada neste hospital aqui da Zona Norte de São Paulo e ouviu o funcionário dizendo que a equipe está muito desfalcada e já não consegue fazer o trabalho como deveria. Vamos ver. Este funcionário revela a atual situação de um dos maiores hospitais públicos da Zona Norte de São Paulo, o de Vila Nova Cachoeirinha, que é estadual. O hospital está cheio, bastante pacientes, falta de funcionários, todos os setores de enfermaria destinados ao Covid estavam lotados e, em média, uns 6 a 7 pacientes lá fora aguardando para entrar. O fluxo de pacientes que ficam nos nossos cuidados acaba também sendo muito maior e com isso você não consegue nem dar um atendimento digno que o paciente merece, né? O servidor diz que está preocupado com um possível aumento na demanda. Se o pico ainda for a semana que vem ou a outra, vai ficar pior, porque os leitos vão continuar ocupados e mesmo assim não vai ter os funcionários que ainda estão afastados. Com o atendimento prejudicado, o tempo de espera aqui no Hospital Vila Nova Cachoeirinha é cada vez maior. Teve até uma confusão por volta das 9 horas da noite, envolvendo uma família que chegou a aguardar por uma internação durante mais de 12 horas. Essa aqui é uma senhora que está aqui, chegou cedo também, tá? Aqui estão os familiares dela, aqui tem outra garota passando mal. Estas imagens foram feitas pelo Josimar, que tentava atendimento para o cunhado com suspeita da Covid-19. O descaso é muito grande, porque eles não informam o que está acontecendo, não informam se tem leito, saiu o resultado, foi confirmado que é o Covid-19. Se você chega no hospital meio-dia e 45, agora é 1h da manhã, não tem uma internação, não tem um leito disponível, alguma coisa está errada. A Secretaria Estadual da Saúde afirmou em nota que ninguém deixou de ser atendido. Explicou que o Hospital da Cachoeirinha tem 56 leitos para tratar pacientes da Covid-19 e que só ontem 50 pacientes foram internados com a suspeita da doença. Sobre a falta de funcionários, a Secretaria afasta, sim, os servidores com sintomas da doença, foi o que disse, mas pretende reforçar o quadro com as contratações de emergência que o governo está fazendo. Esse é o problema que as autoridades vêm alertando, inclusive, desde que a pandemia chegou por aqui, né? A falta de leitos, dificuldade no atendimento. O repórter Bernardo Bortolotto, ele está num outro hospital da Zona Norte de São Paulo, o Hospital do Mandaqui, e tem mais informações para a gente. Situação por aí, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Então, aqui a ocupação dos leitos de UTI é de 76%, viu, Rodrigo? São 20 leitos de UTI, mais 4 de isolamento, que, segundo o hospital,
também servem para tratar os pacientes com caso mais grave, aqueles que precisam de respiradores nessas unidades de terapia intensiva. Aqui neste hospital foi montado um centro de triagem para receber esses pacientes que vêm até aqui com sintomas do coronavírus. E se o caso é grave, é encaminhado para o hospital. Se for menos grave, pode ser levado para um hospital de campanha ou o paciente também pode ser encaminhado para fazer o tratamento em casa. Lembrando, que há mais de 2.100 pacientes com casos confirmados de coronavírus estão internados em São Paulo. Estes casos são os confirmados e destes, 1.100 estão nas unidades de terapia intensiva. E para você ter uma ideia, muitos hospitais estão com mais de 70% da ocupação, como o de clínicas, que está com 77%, Rodrigo. Obrigado, Bernardo Bortolotto. É por isso aí que é sempre feita a recomendação, para tentar evitar a contaminação em massa. Ana. Por isso a gente reforça toda hora, Rodrigo, a importância das medidas de isolamento, mas infelizmente a gente sabe que muita gente não está respeitando. Olha só esse flagrante agora, feito numa blitz da Agência Nacional de Transportes. Essa blitz pegou um ônibus levando passageiros de São Paulo para o Piauí. Quer dizer, Juliana, transporte clandestino e ainda por cima quebrando as regras de isolamento dos estados. Ana, foram 3 ônibus clandestinos apreendidos pelos fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres. 122 passageiros estavam nesses ônibus clandestinos que foram parados no município de São Raimundo Nonato, no Piauí. Os fiscais da ANTT encontraram várias irregularidades nos ônibus, como pneus carecas, extintores vencidos, para-brisas trincados. A ANTT reforça o alerta sobre riscos de embarcar em transporte clandestino, principalmente nesse momento de contaminação e contágio de Covid-19. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, empresas irregulares não cumprem os protocolos sanitários exigidos e que são adotados pelas empresas regulares. Ana. Okay, obrigada, Juliana. Em tempos de isolamento, a tecnologia tem facilitado a vida de muita gente, Pagamentos online, reuniões de trabalho virtuais, até consulta médica por chamada de vídeo. Tudo muito prático, sim, mas é preciso tomar cuidado com os aplicativos e com os sites que a gente escolhe para compartilhar tantas informações pessoais. Márcia tem trauma com operações pela internet. Já teve o dinheiro da conta saqueado por um hacker e hoje toma vários cuidados na hora de fazer pagamentos ou compras. Então, o banco eles sinalizam a gente quando a gente faz algum pagamento ou alguma compra. Foi um acordo que nós fizemos com o banco e foi bem legal. Tem sido assim uma ferramenta muito legal, porque a gente tem acesso ao tempo todo de tudo que a gente está comprando, pagando automaticamente através dessa mensagem, entendeu? Esse aviso do banco. Os especialistas indicam que qualquer compra seja feita diretamente no site da empresa vendedora, o que torna a operação mais segura. Evite comprar pelos e-mails de promoção, porque muitas vezes é através deles que os hackers conseguem ter acesso aos dados do consumidor. E é importante checar sempre os extratos bancários e as faturas dos cartões de crédito. Neste momento, por causa da pandemia, estamos mais dependentes da internet do que nunca. Um mundo de relações virtuais. Os encontros têm sido marcados na tela do computador ou do celular. Com Marcílio e os amigos dele, não é diferente. Na verdade, a gente está reeditando um costume nosso, que é fazer, pelo menos uma vez por mês, um shopping que a gente chamava de shopping em pé. Como é uma coisa mais divertida ali, de brincadeira, a gente não se preocupou muito com essa questão de segurança virtual, não. Uma conversa despretensiosa entre amigos, sem informações importantes, pode não oferecer riscos de exposição, caso esses dados caiam na rede indevidamente. Mas e quando o que você está compartilhando na internet é de extrema intimidade, aquela informação que precisa ser sigilosa? Aí, cuidado. A escolha de qual ferramenta usar e como vai fazer a diferença. Luísa é psicóloga e tem atendido os pacientes virtualmente. Segredos que não estão mais entre 4 paredes, mas que não podem ser violados. Eu pesquisei ferramentas, aplicativos, enfim, que tivesse duplicidade de segurança e para que realmente nada disso tivesse nenhum vazamento pela internet,
O que a Luíse chamou de duplicidade de segurança é um recurso disponível em alguns aplicativos de conversa, que exige verificação em 2 etapas: o envio de um código a mais para reforçar a segurança. Este especialista em tecnologia da Fundação Getúlio Vargas diz que é fundamental se informar sobre os recursos de proteção que as ferramentas oferecem. Por exemplo, nos aplicativos com mensagens criptografadas, o conteúdo só poderá ser lido e visto por quem está enviando e recebendo. No caso das videoconferências, escolha o endereço virtual de acesso às reuniões mais longo e o uso de senha. Pode ser mais chato para entrar, mas certamente fica mais seguro. É claro que existe uma possibilidade de acesso, uma possibilidade de você ser hackeado, mais ou menos como sair na rua e garantir que você não vai sofrer um assalto. Então você pode tomar ações que minimizem muito a possibilidade de você sofrer esse tipo de violência, seja ela física ou digital. Bem usada, com todos os cuidados, a tecnologia está ajudando muita gente, inclusive produtores de queijo artesanal de Minas Gerais, que conseguem continuar, assim, vendendo os produtos durante a quarentena. E tem ajuda até dos próprios consumidores, inclusive, né, Aline? Ana, com a dificuldade de viajar, os produtores estão despachando o queijo até pelo correio. E uma rede de compradores se formou pela internet, até com gente de outros estados. O recado do campo está chegando em tempo real. As nossas vacas não sabem que está acontecendo a quarentena, então elas continuam produzindo e se alimentando diariamente. E a gente também continua produzindo, que é o que a gente sabe fazer de melhor. Contamos com todos vocês para consumir produtos de pequenos produtores, produtos artesanais. E vamos enfrentar essa junto, vamos passar isso logo. Produtores de queijo artesanal de Minas estavam passando o maior sufoco por causa da queda nas vendas e mal imaginavam que a salvação da lavoura, nesses tempos de pandemia, estava tão ao alcance das mãos. Sim, a tecnologia ajudou, mas o que está fazendo a diferença de verdade é um sentimento que está brotando forte no coração dos brasileiros. Quando soube que os clientes das queijarias lá do interior de Minas estavam sumindo, Eduardo, morador de São Paulo, foi para as redes sociais mobilizar os amigos. 80 queijos na primeira rodada, a segunda rodada mais 80 queijos, na verdade foi 79 e 81 e agora 67. Então estamos indo aí para os 230 queijos, né, vendidos. Os amigos do queijo não cuidam só dos pedidos, ajudam também a fazer o dinheiro girar nos pontos de distribuição. Esta agência dos Correios no interior de Minas não para de receber encomenda que o pessoal de outros estados está esperando. Paraná veio gente, Florianópolis veio gente, Rio de Janeiro, BH e tem algumas outras correntes que estão rodando em paralelo, né? O Brasil inteiro, se Deus quiser, a gente vai conseguir ter várias pequenas redes aí de colaboração para a gente estar ajudando esses produtores daí. O que a clientela não esperava é que cada produtor fosse para frente das câmeras retribuir os gestos de apoio e de carinho. A gente queria agradecer de coração a cada um de vocês que está apoiando a gente nesse momento difícil. Vocês estão comprando de nós temos muito que agradecer de vocês por estar nos dando essa ajuda. É o que dá certo para nós no momento e o que nós sabemos fazer. E a intenção é essa, ou seja, criar novos canais de comercialização para garantir a sustentabilidade da cultura artesanal do queijo da canastra. O país vai mudar, a sociedade vai mudar e nós, pequenos produtores, temos que acompanhar essas modernidades. Eu vou contar uma coisa, o queijo mineiro é muito saboroso. Todo mundo se adaptando a esses novos tempos, né, Ana Paula? Verdade, que sejam novos, porém breves, né, Aline, que só acabe rápido. Obrigada. E a seguir, a Câmara aprovou durante a madrugada a medida provisória que incentiva a criação de empregos. E o plano alternativo apresentado pelo governo para socorrer estados e municípios. Agora são 9h26, horário de Brasília. A gente volta já. A Câmara aprovou de madrugada, em votação remota, a medida provisória criada para incentivar a geração de empregos. O texto agora vai para o Senado, Juliana. Ana, e se não for aprovado até segunda, a medida provisória perde a validade. O programa federal chamado de Contrato Verde-Amarelo reduz encargos trabalhistas das empresas para tentar criar mais vagas de emprego, principalmente para a população mais jovem.
As novas regras para estimular a contratação de jovens entre 18 e 29 anos já estavam em vigor. Mas para virar lei, a medida provisória precisa do aval do Congresso. E para facilitar a aprovação, o relator do texto na Câmara mudou alguns pontos em relação à proposta original. As empresas terão que recolher ao FGTS 8%. O governo tinha reduzido essa alíquota para 2% e terão que voltar a pagar o salário educação. Com a aprovação de um destaque da bancada do PSL, ficou mantida a multa de 20% sobre o saldo do FGTS, mas apenas se o trabalhador for demitido sem justa causa. Antes de chegar ao plenário, ainda na comissão especial, os deputados já tinham feito outras mudanças no texto. Retiraram, por exemplo, a obrigação de o trabalhador demitido pagar contribuição previdenciária sobre as parcelas do seguro-desemprego. Na nova versão, isso passa a ser uma opção do trabalhador e quem quiser contribuir poderá contar esse tempo para se aposentar pelo INSS. As condições especiais de contratação, que na proposta do governo eram apenas para jovens, agora foram estendidas a trabalhadores com mais de 55 anos e que estão há mais de um ano sem emprego com carteira assinada. Os deputados também aumentaram o limite de funcionários que cada empresa poderá contratar nessas condições diferenciadas. Em vez de 20%, serão 25% do total. As regras valem apenas para funcionários que recebem até um salário mínimo e meio. Os contratos podem durar no máximo 2 anos. Os empregadores não precisam pagar a contribuição patronal ao INSS. Então é uma medida muito boa. Esse público-alvo é a população mais frágil quanto a questões trabalhistas e vai nos ajudar ao combate à crise do coronavírus. A proposta aprovada pela Câmara também retirou autorização para trabalho aos domingos e feriados. Os deputados aprovaram 3 destaques que modificam trechos do texto base. Entre as alterações, a Câmara incluiu novamente na medida provisória a regra que permite a antecipação mensal de forma proporcional de verbas trabalhistas, como férias, 13º e FGTS. Ana. Ok, Juliana. E hoje o Senado vota o chamado orçamento de guerra, que libera o governo federal para gastar mais por causa da pandemia. Assunto para a gente falar com o Gerson Camarote lá em Brasília, porque os parlamentares estão preocupados em dar um cheque em branco para o governo federal. Ou seja, não vai ser uma votação fácil, né, Camarote? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Sim, tem dificuldades naturais, sim, há resistências. Mas eu estava conversando com o relator, o senador Antônio Anastasia, que é de Minas Gerais. Ele está avaliando a possibilidade, sim, da aprovação, mesmo nessa situação, que é a situação inédita. A proposta de emenda à Constituição, Ana, que será votada no Congresso Nacional, e aí, no caso, no Senado Federal especificamente, porque esse texto já foi votado na Câmara, em sessão remota. Lembrando que uma PEC precisa de um quórum qualificado bem maior, são 49 votos em 2 turnos no Senado Federal, de um total, lógico, de 81 senadores. Ana, o que é que você tem aí? É por isso que ela é considerada fundamental e ela é cobrada pelo governo, porque ela faz essa separação entre o orçamento da União, que já vai ter um déficit enorme esse ano, previsão de 124 bilhões de reais, daquele orçamento que vai ser utilizado em um gasto muito maior, endividando ainda mais o país no momento para combater a pandemia de coronavírus. Agora, Camarote, queria que você falasse de um outro ponto também sem consenso, que é um que traz mudanças na atuação do Banco Central. Que polêmica é essa? Sim, essa talvez seja a maior resistência em relação a essa PEC. Eu estava também falando com o senador Antônio Anastasia sobre isso, Ana. E o que é que tem colocado? Você tem a necessidade aí, por essa PEC, da emissão, da compra e venda de títulos no mercado secundário pelo próprio Banco Central. Ou seja, as empresas estão com dificuldade, inclusive, de conseguir crédito junto aos bancos. Então, por isso, o BC passaria a atuar, como já acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Seria
especialmente e exclusivamente nesse período de pandemia. Mas o relator está colocando algumas garantias para o Banco Central. Por exemplo, só poder comprar esses títulos dessas empresas se tivesse um aval, a garantia de uma agência de classificação de risco. Então, é uma forma de amenizar esse texto e tentar um consenso no Senado. A conferir, o que for aprovado no Senado já pode ser sancionado, o que não for, o que for modificado tem que voltar para a Câmara dos Deputados, porque é uma PEC. Ana. Vamos ver o que sai dessa votação hoje, então. Camarote, obrigada. Obrigado. Falando agora de uma outra discussão importante que está acontecendo em Brasília, que é sobre a ajuda do governo federal para estados e municípios que estão sofrendo financeiramente as consequências dessa pandemia. O governo agora apresentou um plano alternativo ao da Câmara, ao que já foi votado. E aí o presidente da Câmara já reagiu, né, Juliana? De fato, Ana, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que estados e municípios precisam de muito mais para aguentar os efeitos da crise. A Câmara tinha aprovado um projeto que prevê auxílio de quase 90 bilhões de reais aos estados e municípios, dos quais 80 bilhões seriam para compensar perdas com a queda na arrecadação do ICMS e do ISS. A proposta do governo, anunciada ontem, não trata da compensação pela perda de receita. Técnicos da equipe econômica afirmaram que o texto da Câmara tira de governadores e de prefeitos a obrigação de adotar medidas para reduzir a queda de arrecadação com os impostos, já que a União teria que pagar a diferença. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reagiu. Disse que governadores e prefeitos que têm ICMS e ISS como principal fonte de arrecadação não sobrevivem por 3 meses com a proposta do governo federal. A diferença entre o projeto aprovado na Câmara e a nova proposta é que o governo quer estabelecer um valor fixo e usar outro critério para distribuir os recursos. Para o governo, o objetivo central tem que ser o combate à pandemia e não repor totalmente perdas de arrecadação. A ideia é fazer a mudança no Senado. Se não der, o governo fala em editar uma medida provisória que comece a valer logo depois de ser publicada, claro. Ana. Ok, Juliana, vamos então chamar a Miriam Leitão para a gente entender melhor o que mudou, Miriam, com essa nova versão aí do governo para essa ajuda financeira a estados e municípios. Bom dia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. Como estava explicando a Juliana, muda tudo, porque a proposta da Câmara, que o governo foi derrotado, o governo não quer essa proposta, então ele quer fazer uma outra, na verdade. Então ele está querendo que seja feito pelo Senado. E aí, em vez dessa recomposição de ICMS e ISS, os impostos que estão caindo, que são os dois impostos mais importantes, um para a Prefeitura, ISS e ICMS para os estados, que isso não seja vinculado a isso, que seja um outro dinheiro. Ele falou em 77 bilhões, mas, na verdade, esse dinheiro, quando você vai ver o que tem dentro de 77, você vê que, na verdade, é bem menos. Porque dentro de 77 está a suspensão do pagamento da dívida, que isso já foi dado pela Justiça, a dívida com a União. Ele o governo permite a suspensão do pagamento da dívida para os bancos públicos, acrescenta o Banco do Brasil, mas na hora da transferência mesmo, ele soma o que a transferência diretamente para os fundos de saúde, e que já foi feito, alguma parte já foi feita, com o que ele vai transferir. Então, no final das contas, para resumir, a Câmara aprovou uma proposta de transferência de 80 bilhões, né? Se for recompor durante 6 meses, uma perda de 30%. E o governo, na verdade, transfere alguma coisa como 22 e por outro critério. Ele não quer vincular quer dizer, quem arrecada mais de ICMS recebe mais. Ele quer transferir per capita. Mas na hora da apresentação da proposta, de falar da proposta, a equipe econômica não foi capaz de explicar nenhuma simulação. O que significa para cada estado se for usado o critério per capita. Na verdade, parece mais realmente, de novo, como eu expliquei ontem aqui, Ana Paula, a briga política. Ela está se sobrepondo à racionalidade, à necessidade de negociação e que, aliás, o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, deu uma boa declaração. Ele falou que é hora de sentar todo mundo, olhar os números com transparência e confiança para a negociação. Esse deveria ser o caminho, mas não está sendo, infelizmente, Ana Paula. Pois é, Miriam, o que você diria que é a estratégia do governo, então, nesse momento?
estratégia do governo é dividir, é provocar divisões. É provocar divisão entre a Câmara e o Senado. Então, agora, o governo joga tudo na ideia de que o Senado vai derrubar a proposta da Câmara. Fica difícil para o Senado fazer isso por um detalhe. O Senado é a casa dos estados. O Senado, a representação na Câmara dos Deputados é por população, né? O tamanho do eleitorado. Mas lá no Senado, cada estado tem o mesmo número de representantes. Então, sempre foi considerada a casa dos estados. E os governadores estão pressionando bastante. Mas o que ele quer é que a briga escolher uma briga entre uma casa e outra. E também ele está jogando, quando ele cria um outro critério, que é um critério de per capita, em que haja briga entre os estados. Mas essa não é a melhor forma de governar, principalmente no meio de uma crise. Então, eu acho que, de novo, insisto que a negociação seria melhor se ela tivesse a preocupação em combater a pandemia e não a preocupação com ganhos eleitorais futuros. Ana Paula. Verdade. Obrigada, Miriam. Até mais. E a gente volta a seguir. Você vai ver que o desmatamento na Amazônia disparou no primeiro trimestre deste ano. A partir de hoje, a Prefeitura de Florianópolis vai testar todos os casos suspeitos de coronavírus. E por causa da pandemia, lugares que antes ficavam lotados de gente, agora estão tomados pela natureza. A gente mostra mais já já. Agora são 9h40, horário de Brasília. A partir de hoje, a Secretaria de Saúde de Florianópolis vai testar todos os casos suspeitos de coronavírus. O repórter Jean Halpe tem os detalhes para a gente. Bom dia, Jean. Oi, Ana, bom dia. Olha, nessa primeira etapa, até o fim de semana, 750 pessoas devem fazer o exame. A Prefeitura de Florianópolis comprou 35 mil testes, sendo que 25 mil deles aqueles chamados testes rápidos. Aí as pessoas que já tinham sido monitoradas, vinham sendo monitoradas, tinham passado por uma triagem por meio do serviço Alô Saúde, um serviço aqui da cidade de Florianópolis, agora são chamadas para fazer o teste. A maioria vai ser nesse esquema drive-thru que foi montado neste terminal de ônibus. A gente lembra que o transporte público não está funcionando em Santa Catarina desde o dia 18 de março. É uma das restrições adotadas aqui no estado. Bom, os testes começaram há pouco, as pessoas nem descem do carro, o resultado sai entre 15 e 30 minutos, aí a pessoa é orientada. Os testes também vão ser feitos nos postos de saúde e a partir de amanhã no aeroporto. Os passageiros que desembarcarem na cidade também vão passar por triagem e farão o teste. Jean Halpe, de Florianópolis, para o Bom Dia Brasil. Vamos direto para a previsão do tempo. Jaqueline Brasil, bom dia. Que alertas você traz para hoje? Oi, Ana. Bom dia para você e bom dia para todos. Hoje vai fazer frio no sul do país e no centro-norte o risco é de temporal mais uma vez. Vamos começar então falando sobre a chuva forte e volumosa prevista para o norte e também para o nordeste, exatamente onde estão concentradas as áreas de instabilidade. Já pode chover nas próximas horas no Acre, Pará, também no Tocantins, Maranhão e Piauí. São esses dois sistemas que já falamos sobre eles ontem, a Zecite e a baixa pressão, que provocam um temporal. O tempo fica firme em Roraima e também no interior de Pernambuco e no norte da Bahia. Vamos dar um pulinho em Juazeiro. O dia já começou com tempo abafado, 23 graus, o sol está brilhando por lá, máxima de 34 graus. E a mesma previsão de tempo firme para Mato Grosso do Sul e também a região sul, só que com a temperatura mais baixa por causa do ar frio e seco. Olha a diferença. Em Erechim, no norte gaúcho, faz agora 6 graus e à tarde esquenta um pouco mais, não muito. Máxima de 17. Aqui em São Paulo ainda pode cair um chuvisco, em Minas e em parte do Espírito Santo uma chuva isolada. E no Rio, como tem frente fria chegando, pode chover forte à tarde, só que antes vai fazer calor. 31 máxima prevista para o Rio, a mesma de Teresina, 27 em Brasília, 26 aqui em São Paulo e 21 em Curitiba. Amanhã a temperatura já vai cair bem mais no sul, em parte aqui do sudeste também, temperatura passando ali dos 20 graus. Mas amanhã eu conto todos esses detalhes, Ana. Até amanhã, Jaqueline. Obrigada. Até.
E em meio às operações em terras indígenas para barrar o garimpo e a chegada do novo coronavírus, o diretor de proteção ambiental do IBAMA foi demitido. Olivaldo Azevedo foi exonerado nesta terça-feira pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A demissão foi publicada no Diário Oficial 2 dias depois da reportagem do Fantástico sobre mega operações do IBAMA para retirar madeireiros e garimpeiros ilegais de terras indígenas no sul do Pará. O Ministério do Meio Ambiente não confirma que a demissão do diretor do IBAMA tenha sido causada pela operação nas terras indígenas e diz que o governo está buscando reorganizar a área. Mas servidores do Ministério temem que este seja o começo de mais uma tentativa de enfraquecer a fiscalização. E o aumento das áreas desmatadas na Amazônia, divulgado pelo INPE, órgão do governo que acompanha o desmatamento, também foi constatado também pela ONG Amazon. A aceleração da derrubada de florestas mais que dobrou no primeiro trimestre deste ano, de acordo com os novos dados que estão sendo divulgados hoje. Entre janeiro e março deste ano, o Amazon detectou 544 quilômetros quadrados de áreas desmatadas na Amazônia. É mais que o dobro do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Pará, Mato Grosso e Amazonas são os estados com mais desmatamento. Segundo o Amazon, metade das derrubadas ocorreu em áreas privadas ou em fase de posse. Mas a destruição também avançou em assentamentos e unidades de conservação. Entre elas, a área de proteção ambiental Triunfo do Xingu, no sul do Pará, que apenas em março perdeu uma área de vegetação nativa do tamanho de 1.500 campos de futebol. No ano passado, essa mesma região foi a mais atingida pelas queimadas na Amazônia. O Amazon afirma que o desmatamento pode estar relacionado à grilagem, que é o roubo de terras públicas, principalmente em áreas protegidas por lei, como, por exemplo, florestas nacionais, reservas extrativistas. Já nas terras indígenas, segundo os pesquisadores, a destruição estaria sendo provocada pelo garimpo ilegal. O analista ambiental do Amazon chama a atenção para o aumento das derrubadas em 2 terras indígenas ao norte do Amazonas, Alto Rio Negro e Yanomami. É um padrão que mostra que existe uma corrida especulativa em jogo, em relação à ocupação dessas áreas. É um patrimônio nacional que está sendo dilapidado também. O sistema do Amazon processa imagens de 6 satélites para monitorar o desmatamento. A metodologia é diferente da que é utilizada pelo sistema DETER do INPE. Mas o que as duas têm em comum é que foram criadas para gerar alertas de áreas desmatadas para as equipes de fiscalização ambiental. Pelos dados do DETER, a tendência é que as derrubadas também vêm aumentando em 2020. No primeiro trimestre deste ano, foram 51% de áreas desmatadas a mais do que no mesmo período em 2019. Desde o início deste mês, equipes do IBAMA realizam operações contra o desmatamento em terras indígenas no sul do Pará. Até agora, os agentes apreenderam e destruíram 67 equipamentos utilizados por garimpeiros na região. Se não houver esse controle, há uma forte tendência de que esse desmatamento vai ser maior do que em relação ao período anterior. A Secretaria de Meio Ambiente do Pará disse que 70% do desmatamento no território paraense ocorreram em áreas pertencentes ao governo federal e que, a partir do mês de maio, a Secretaria vai atuar com 75 novos fiscais para reduzir as taxas de desmatamento no estado. O governo do Amazonas também disse que a maioria do desmatamento ocorrido nos primeiros 3 meses do ano ocorreu em terras da União e informou que acompanha os dados divulgados pelo INPE para elaborar e definir estratégias de combate ao desmatamento e às queimadas. O estado de Mato Grosso informou que está disponibilizando 10 equipes em campo no combate aos crimes contra a flora e que está investindo 64 milhões de reais para combater o desmatamento e a exploração florestal ilegais, além de realizar ações de prevenção e combate aos incêndios florestais. O governo federal não comentou o assunto. As medidas de isolamento social vêm deixando vazios lugares que antes ficavam lotados de turistas. E aí a natureza vem ocupando esses espaços. Olha essas imagens. Em Atenas, os caminhos da Acrópole, agora vazios, foram tomados por flores. Em Roma, está nascendo grama entre as pedras de várias praças famosas. A gente volta a seguir. Sabe o seu Raimundo, aquele senhor que passou a noite na fila da Receita, que a gente mostrou mais cedo aqui no Bom Dia? Pois a história dele comoveu e despertou a solidariedade em muita gente. Você vai ver já já.
Agora, 9h52, horário de Brasília. A gente mostrou mais cedo aqui no Bom Dia Brasil o desabafo do seu Raimundo, um mestre de obra, desempregado, que precisa do benefício de R$600 do governo federal, mas não consegue se cadastrar pela internet. Assim como muitos outros brasileiros, ele passou a noite na fila da Receita Federal. Vamos lembrar o que ele disse. Você entra na internet, entendeu? Tá ali dentro da minha mochila que me deram. Sempre tem que entrar no site da Caixa. Não consigo. E aí como é que a gente vai viver? Desempregado mais de 10 anos, estou vivendo de bico. E sou mestre de obra, filho. Olha, foram mais de 15 horas na fila e o seu Raimundo só pôde comprar um cacho de bananas que ele ainda dividiu com colegas que também estavam lá na fila esperando a abertura da agência da Receita Federal. Mas muita gente que ouviu esse desabafo do seu Raimundo pela TV decidiu ajudar. Acabei de falar com ele agora aqui, ó. Muita gente está sofrendo desde 7 horas da noite. Eu vejo tudo, estava vendo a reportagem de manhã, não fui trabalhar, sou que nem o senhor, desculpa eu botar a mão. Olha como é que tá as unhas aqui, ó. Tudo bem, sou peão, que nem o senhor também, tudo de bom. O senhor ficou emocionado? Fale comigo, o senhor ficou emocionado com a história dele? Fiquei muito, cara. Vou trazer café, pão, manteiga, mortandela e a garrafa para ele levar de lembrança. Fazendo a doagem agora na fila, para todo mundo. Vai dividir com o pessoal da fila? Todo mundo. Todo mundo, entendeu? Que atitude bonita, seu Raimundo. Obrigado, tá? E olha, a gente recebeu também aqui na Globo várias mensagens de pessoas querendo ajudar o seu Raimundo. Uma delas é uma empresária que quer contratá-lo, quer dar emprego. Vamos torcer então, né, para dar certo e torcer também para que essa corrente de solidariedade chegue a mais gente que tanto precisa, né, pessoal? Até amanhã. Que venha também a agilidade, né, do ponto de vista do governo federal. Exato. Sabemos o desafio enorme, mas conseguir fazer chegar até essas pessoas todo esse dinheiro que elas precisam aí, os R$600 e os outros benefícios prometidos. Olha só, a Prefeitura de São Paulo aqui está com mais uma iniciativa para ajudar os sem-teto. A gente vai ver imagens de tendas montadas na Praça da Sé que oferecem higiene para quem vive nas ruas. Hoje cedo tinha fila de gente querendo usar o banheiro, tomar um banho quente. Funciona das 7 da manhã às 7 da noite para homens e mulheres. São 5 pontos como esse no centro da cidade e a capacidade é de atender 4.500 pessoas por dia durante 2 meses. É isso por enquanto, sem antes não deixar de dizer parabéns, Ana Paula Araújo. Obrigada. Fiquei muito emocionada aí com a história do seu Raimundo, sim, mas hoje é dia de homenagear a Ana Paula. Parabéns, Ana, parabéns pelo seu aniversário, parabéns pela sua existência, que seu dia seja lindo, viu? Muito obrigada. Parabéns, Ana Paula. E eu vou contar agora uma história de uma bailarina aqui de BH que ganhou um prêmio internacional de dança sem sair de casa. A Sofia Heringer tem 11 anos e olha ela aí, ensaiando na sala. Foi desse jeito que ela conquistou o primeiro lugar do concurso Dance Off da Academia Real de Dança de Londres, que foi criado para incentivar os bailarinos a continuar dançando, mesmo durante a quarentena. A Sofia ganhou um par de sapatilhas assinadas por uma importante bailarina do Reino Unido e uma aula online com uma professora inglesa. Parabéns também para a Sofia por esse belo exemplo de como ficar em casa não pode impedir a gente de realizar os nossos sonhos, né? Bom dia! Que parabéns, Ana! Obrigada! E por falar em bons exemplos, eu falei aqui ontem do capitão Tom, o ex-combatente britânico de 99 aninhos, que está dando voltas no quintal de casa de andador para arrecadar dinheiro para o Serviço Público de Saúde. Vocês devem se lembrar, 24 horas atrás ele tinha conseguido 1,5 milhão de libras. Pois bem, agora já levantou mais de 6 milhões, quase 40 milhões de reais. Nossa. Isso é fora desse mundo, ele disse ao saber que tinha explodido a meta original de 500 mil libras.
Tom disse ainda que vai continuar andando para arrecadar fundos até o aniversário de 100 anos, dia 30 de abril. Linda a generosidade das pessoas e a iniciativa dele. E, Ana Paula, é o seguinte, eu quero te ver assim, com essa saúde toda aos 99 anos. Parabéns, querida. Saudades de você. Saudades também. Você viu que o pessoal faz aniversário no mês de abril, tem resistência, né? Gente, muito obrigada pelo carinho de todos vocês. O Bom Dia Brasil vai terminando e amanhã a gente está de volta aqui. Até lá.